Ô, Bernardo, eu já havia aqui anunciado, né, a presença conosco aqui do Romênio Pereira. Romênio que é patense, radicado em Brasília, e o Romênio é o atual secretário nacional de Assuntos Institucionais da Presidência da República, né? E está sempre ajudando, né, de uma maneira ou outra, a região e, sobretudo, a sua terra natal aqui, Patos de Minas. E nós estamos aqui recebendo o Romênio, que veio visitar a família, né, passar o Natal com a família aqui, deve ficar por mais alguns dias aí. Romênio, tudo bem contigo? Bom dia. Ailton, primeiro é um prazer enorme falar com você, falar com o Bernardo, que é um amigo de muitos anos, ele sabe do carinho, nós temos uma relação histórica, falar com o Ailton, é um prazer. Não, eu vim passar aqui alguns dias com a família e estou retornando a Belo Horizonte dia 29 ou dia 30. E aí eu tenho aqui o meu irmão, o Solo, tá aqui para minha alegria o Wilson Pereira, um poeta que todos vocês conhecem também, e vim passar com a família da minha companheira aqui. Ah, tá certo, mas o pensamento sempre na capital federal, Brasília, né? Eu até, se você me permite, querido, fazer uma pequena correção. Eu era secretário de Relações Internacionais do PT. Eu tive a oportunidade de me relacionar, de visitar mais de 64 países. E encontrando com ex-presidentes da República, com atuais presidentes da República. E o ano passado teve uma eleição direta, eu fui candidato a presidente pelo PT. Eram 4 candidatos, eu achei que ia ser o quarto e fiquei em segundo colocado. Ganhei inclusive do presidente Rui Falcão, que é um grande amigo meu. E hoje eu coordeno o segundo maior campo dentro do PT e sou secretário nacional de assuntos institucionais. Então eu cuido, Bernardo, de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, de deputados. E já estou num grupo que chama GTE, que é Grupo de Trabalho Eleitoral. Então eu estou na pré-campanha já da campanha presidencial. E estou aqui em Patos, depois a gente vai poder falar. A gente sai da cidade, mas o coração fica. Então eu tenho procurado ter uma relação boa com Patos e com a região também. Dizem que quem bebe da água do Paranaíba aqui não esquece não, moço. Eu tive agora, há 2 semanas atrás, eu tive no Mato Grosso do Sul. Fui numa reunião grande lá com 400 lideranças e tive a oportunidade de conversar com pessoas por onde passa o rio Paranaíba. Aí eu falei, olha, vocês bebem da água que nasce na minha região. Então aqui é um carinho, um respeito. E eu assim, sabe, falar para vocês, são 3 pessoas que são meus amigos. Bernardo, eu sempre procurei aqui em Patos olhar os prefeitos, ou a prefeita Béia, com quem, se ela estiver me ouvindo, eu quero deixar um grande abraço, deixar um abraço grande para meu amigo Elmiro Nascimento também. Eu nunca perguntei o partido do prefeito ou da prefeita de Patos. Nunca. Tá certo. Eu procuro saber o seguinte, a gente faz disputa nas ideias, nas propostas. Quem ganhou, ganhou. E eu tenho feito com muito respeito, procurado ajudar em Patos. Hoje mesmo eu vou visitar às 14 horas e pouco o campus da UFO para ajudar. Eu vou com o meu grande amigo, o Duda, que procurou, e o reitor falou comigo. Eu tive como ministro da Educação, então eu procuro de uma forma muito humilde e não faço. Eu quero inclusive assim, eu até me emociono, porque, Bernardo, eu usei esse espaço aqui, eu tinha 20 anos de idade. A Hora do Estudante. Você é meu amigo há uns bons anos. Tem uns meses, né? E eu usei esse espaço. Bernardo era o seu técnico de som. Era. E eu usei esse espaço aqui com a Hora do Estudante. E eu comecei aqui, só para lembrar, eu lembro que na época se tocava muita música em inglês, não sei o quê. E eu falei, não, a partir quando eu assumi a presidência do PT, da UEP, eu falei, não, no meu programa só vai tocar música popular brasileira. Então me emociono estar aqui, ver aqui o Patrício. É um grande prazer estar aqui com vocês, viu, gente? Agora, trabalhando diretamente com prefeitos, prefeitas e deputados, qual é o seu trabalho? Qual é o seu papel, Romênio? Não, eu sou, para quem me conhece, eu sou fundador do partido que eu sou filiado. Então eu só tive um partido político na minha vida. Eu estou há 45 anos no PT. Eu fui candidato a vereador aqui na eleição de 82.
E eu brinco, Bernardo, que em 82 a eleição era vinculada. Você lembra? Né? Era. Então, lembro. eu fui candidato a vereador, você deve lembrar. O Magela foi candidato a deputado estadual. E tinha o Clênio, que foi candidato a vice do Pascoal, que era locutor aqui também. E a gente não sabe em quem que a mamãe votou. Só a mãe consegue fazer isso, entendeu? Então, assim, hoje eu fui secretário-geral, fui vice-presidente nacional, eu ocupei a presidência do PT de Minas por 1 ano e pouco, e hoje eu cuido dessa relação com os prefeitos. Qual é a minha relação? É organizar para que a gente possa ajudar eles chegarem ao governo e liberar naturalmente verbas para que possa atender a população dos municípios. Então eu cuido de 320 vice-prefeitos e 270 prefeitos. E assim, tenho tido relações com os mais diversos. Então, por exemplo, sou muito amigo do prefeito de Camaçari, onde está instalada hoje a empresa da BED, tem relação com as 2 prefeitas em Minas, tanto a Margarida de Juiz de Fora com a Marília, e cuido também de deputados estaduais. Nós temos em torno de 140 deputados estaduais e relações com os deputados federais e senadores. Então esse é meu papel hoje que eu cumpro na direção nacional do PT. Uma intermediação entre o poder público ali para levar recursos? Deixa eu te falar uma coisa, prefeito, hoje você não tem nenhum prefeito, por menor que seja a cidade, são 5.573 cidades, que não tem relação com o deputado federal. Mas às vezes, uma coisa que eu não posso reclamar, eu nunca solicitei uma audiência com o ministro que eu não fosse recebido. Nunca. E às vezes você vai lá e fala, tem um projeto aqui, vê que você pode ajudar. Então assim, é um pouco abrir as portas para que as pessoas levem bons projetos sérios, projetos que o dinheiro chegue à população, principalmente à população mais pobre. Então eu ajudo a fazer isso, é abrir uma porta. E eu tenho 2 coisas que eu sou muito exigente, Bernardo. É com dinheiro público, mas principalmente que chegue à educação e à saúde. Entendeu? Então, é o meu trabalho hoje. Até para te falar a verdade, eu gostei de trocar de cargos. Eu já não estava conseguindo mais fazer mala para andar o mundo. Eu fui em lugares assim, eu fui para o Irã, fui para Azerbaijão, fui para a Romênia, fui para a China 7 vezes, fui para a Rússia 5 vezes, fui para os Estados Unidos umas 4 vezes, fui para a República Dominicana. E viagem internacional é muito cansativo. Então eu cheguei a um período e falei, não, eu quero ficar mais no Brasil, aí eu estou nesse cargo hoje, que é SNAI, Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais. Olha, o brasileiro é bastante criativo e carente em várias áreas. Sempre tem bons projetos, né? Boas ideias para serem colocadas em prática e o governo tenta viabilizar isso, Romênio? Eu vou citar 2 prefeitos aqui que vocês conhecem. Um é o prefeito de São Gonçalo do Abaeté e o prefeito de Lagamar. Me procuraram. Você podia ajudar? Eu falei, gente, o que eu vou fazer é bater na porta e apresentar vocês. São prefeitos que têm nada a ver com o meu partido. Nem sei que partidos são. Sinceramente, eu não sei. Mas são 2 cidades, eu conheço os 2. E eu falei, mas a única coisa que eu quero pedir a vocês é que vocês apresentem projetos que cheguem à população. E aí, se o governo achar que aquilo é importante, eu posso dizer, olha, é uma cidade que precisa, etc, etc. Então, assim, é o que eu tenho feito, mas a minha responsabilidade é cuidar dos prefeitos e vice do partido que eu sou filiado. E dessa forma, é claro, bons projetos, como eu estava dizendo, são viabilizados. Você tem sempre conseguido a viabilidade desses projetos? Eu vou te dar um aqui muito, muito objetivo, que para mim, eu citei há pouco, e eu quero prestar uma homenagem aqui, se vocês me permitirem, a algumas pessoas. Eu quero prestar uma homenagem aqui ao ex-prefeito Antônio Vale, eu quero prestar uma homenagem aqui ao prefeito Elmiro do Nascimento, a Béia Savassi, ao Zé Humberto e o Pedro Lucas. Porque todos eles, quando nos governos que nós tivemos, que bateram na minha porta, eu ajudei a abrir uma portinha aqui e outra ali. Entendeu? Então eu me sinto muito feliz por isso. E nenhum deles eu nunca procurei para dizer, olha, eu tenho um deputado federal, por exemplo, o meu deputado federal que eu vou apoiar o ano que vem, é um jovem de 25 anos e vai ser o mais votado do PT, chama Pedro Rousseff. Vai ser um candidato de 200 a 300 mil votos. E eu nunca procurei nenhum prefeito, nenhum vereador aqui em Patos para dizer, olha, apoia meu candidato. Nunca fiz isso, Bernardo, nunca.
E assim, eu agora, eu sou muito amigo do ministro Alexandre Padilha, é uma amizade grande. Encontrei com ele, eu falei, menor, eu vou liberar 4 policlínicas para Minas Gerais. 4, num estado de 853 municípios, Bernardo. Eu falei, eu queria que você colocasse uma em Patos de Minas. É minha cidade. Eu ainda brinquei com ele, falei, olha, já levei o presidente Lula uns 10 anos antes de ser presidente. É uma cidade muito importante. É uma cidade que atende a população do Alto Paranaíba e do Noroeste Mineiro. É uma cidade rica, mas que tem uma população grande, nós sabemos. Aqui, para vocês terem uma ideia, a Bolsa Família aqui atinge milhares e milhares de famílias. Então eu queria que você colocasse uma policlínica. E isso eu fui atendido, sabe, né? Aí depois até teve um amigo, outro, falou assim, mas você está ajudando o prefeito Eduardo Falcão? Eu falei, rapaz, eu não estou ajudando o prefeito Eduardo Falcão. Eu, inclusive, tenho tido algumas conversas com ele, como administrador da Prefeitura de Patos, como presidente da MM, nós ajudamos ele nesse processo. E a minha relação com ele tem sido a mais elegante possível, correto? A gente não conversa 5 minutos sobre política. Ele tem os projetos dele. E essa policlínica está vindo. É uma policlínica com uma obra, parece que 18 milhões para a obra, Bernardo, e 14 milhões para equipamentos. Uma pessoa que me ligou, eu disse para ela, o seguinte, eu falei, rapaz, se salvar uma vida nessa policlínica, para mim está resolvido. Sabe, Bernardo? Então, assim, hoje eu vou visitar com meu amigo Duto Campos, da UFO, para ver o que é possível. A gente tem aberto outras portas aqui, entendeu? E assim, eu acho que eu não sou deputado, não quero deixar claro aqui para quem nos ouve, não sou candidato a deputado ano que vem, não sou. Porque muita gente acha que quando você faz isso, é porque você vai pedir voto para você. Né? Não serei candidato a deputado, sabe, Bernardo? O meu interesse, já que ele me ofereceu, por exemplo, e eu acho, cabe ao prefeito depois dizer isso, talvez vai ser uma das principais verbas que vai vir na gestão dele. E quando é para salvar vida, ou por que eu vou na UFO hoje? Sabe, Neil? Porque é o seguinte, ali já tem uma verba que vai vir que veio lá do dinheiro que veio da Vale, da questão do Brumadinho, mas precisa ter uma extensão. E eu sou um defensor que tem uma das coisas que você traz riqueza para a cidade, muito. Eu sei que o agronegócio traz muito, eu sei que as empresas trazem, mas tem uma coisa que traz muita riqueza para uma cidade, são universidades. Universidades, sem dúvida. E nem todo mundo tem condições de pagar uma universidade. Então, assim, é isso que eu estou fazendo. Então, essa policlínica está chegando em Patos e eu quero reforçar. Esse espaço aqui foi um dos espaços que eu tive para que eu pudesse falar que foi um gesto meu para ajudar Patos de Minas. Olha, e ajuda a resolver 2 problemas. Primeiro, a questão da saúde, que logicamente é importante para a população. E o local que foi escolhido, Romênio, né, para ser instalado, no antigo CSU. Onde que é? No antigo CSU, ali no final da Rua da Mata. Final da Rua da Mata. É um local que vai ajudar. E aquele local ali... O local e a área também. A área ali é motivo de muitas reclamações há vários e vários anos, porque... É uma obra que havia sido realizada ali há muitos anos atrás e que, com o passar do tempo, acabou ficando abandonada e totalmente abandonada, tomada pelo mato, usuários de drogas entrando. Então, inúmeras reclamações de moradores ali no entorno. Então, vai ajudar a resolver também essa questão nesse local onde foi escolhido para a instalação dessa policlínica. E é uma região que vai atender toda a Patos de Minas, mas de uma certa forma já tem uma região, se vocês me permitem, que é razoavelmente carente para atender as pessoas que necessitam da saúde. Já em relação à questão da Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, todo o processo, desde a sua implantação na época, né, da ex-prefeita Déia, até hoje, que a coisa não adiantou o processo. Nós temos, aliás, o exemplo aqui na nossa região ali, né, de Monte Carmelo, que na mesma época a coisa foi, né? Hoje Patos poderia ter muito mais cursos públicos, né, oferecidos
pela UFO, Universidade Federal, e não temos por causa ainda da instalação do local. Não terminou-se ainda a primeira fase da instalação da UFO. Como é que você está vendo isso? Há possibilidade de se adiantar todo esse processo também e finalmente temos aí outros cursos relacionados aí à área institucional, enfim, né, cursos gratuitos para a população, Romênio? Não, eu vou, se vocês me permitem, eu vou dar uma opinião sobre a política. Eu acho que uma cidade que tem quase 120 mil eleitores, uma cidade que tem um potencial que é Patos de Minas, não tem praticamente ninguém que, quando eu falo que sou de Patos de Minas, que não conheça essa cidade. Não ter um deputado ou uma deputada federal, seja de que partido for, isso é um erro, na minha opinião. É um erro. Perde muito, a cidade e a região. Então, assim, e aí, eu costumo dizer que, às vezes, é que notícia ruim é o que não falta. Agora, quando é notícia boa, as pessoas não chegam. Quando veio aqui tem o IFTM. Quem trouxe para cá foi numa relação minha com o ministro da Educação, Tasso Genro, meu amigo, grande amigo. E na época, o diretor era o Eliezer Pacheco, que é o marido da Maria do Rosário, que vocês conhecem muito. E ele foi indicação minha no governo. O Eliezer, mesmo sendo um gaúcho, foi uma indicação minha, pessoal. Eu pedi que colocasse o IFTM aqui. E colocou. Parece que vendeu. Funciona bem. Eu sei que era da Terezinha do Badeco, mais de um senhor de patrocínio, e foi vendido. E o Magela, que foi deputado 12 anos como deputado federal e 8 anos como deputado distrital, ele foi o relator do orçamento. E o Haddad era o ministro da Educação. O ministro Haddad procurou ele e pediu que aquela coisa, aumenta uma verba aqui para a educação. Aí ele pediu a extensão da UFA aqui. O que eu estou fazendo, para ser muito honesto com vocês? Quem me procurou, quem bateu na minha porta, porque foi o Duda, que vocês conhecem, me pediu. Aí eu conversei com um diretor aqui e conversei com o reitor. Aí eu tive no ministério, tive com o ministro e tive com o secretário executivo. E eles... eu até no dia eu não tinha muita informação, eu achei que era para terminar uma primeira obra. Parece que é uma verba, tem uma verba do governo do estado, para a gente ser justo com as coisas, que veio da questão ali do acidente da represa do Brumadinho. E agora há novas verbas para extensão. Então eu estou indo agora até brinquei com o Duda, às 14 horas eu estou indo visitar o campus, vou tirar fotos e aí eu vou procurar, quando eu retornar das minhas férias, dia 20 de janeiro, eu vou procurar o ministro Camilo Santana, com quem eu tenho uma boa relação, e pedir para que possa, dentro das condições do Ministério, colocar dinheiro. Não eu passei agora por Rio Paranaíba e vi lá a extensão da UFA. E eu sei que lá está bem organizado, sabe? Então, assim, não dá, na minha opinião, uma cidade da importância de Patos, que está entre as mais importantes do estado e entre as mais importantes do país, você não terminar uma obra dessa importância. E eu te digo isso, deixa eu te falar duas coisas que eu guardo com muita segurança. Por que eu dou muita importância na saúde, Bernardo? Nas minhas primeiras vezes que eu me consultei, minha mãe pegava uma fila do NPS para pegar uma ficha. Dava volta me levar no quarteirão, no hospital ali, ao lado da Imaculada Conceição. Vocês lembram que tinha duas repartições, Exatamente, lembra? Então eu ia lá, quem me atendia muito era o doutor Benedito, correto? Então eu lembro da dificuldade, algumas vezes eu fui para a fila do NPS pegar a ficha com a minha mãe. Então eu sei o que é isso na saúde. Então é isso que é a minha preocupação. E na educação, quando eu fui embora para Belo Horizonte, eu fui transferido pela Copasa e eu passei na universidade. Aí eu comecei a estudar, eu falei, eu tenho que escolher entre estudar ou comer. E aí eu falei, vou comer. E aí eu tive que trancar a faculdade. Então, assim, eu sou um defensor da escola pública, da universidade pública. Porque aqueles que não têm condições de pagar, que faz a universidade paga. Então, assim, eu vou lá hoje visitar e vou procurar ajudar. E quero dizer uma coisa assim, ó, por exemplo, aquele trevo ali, que eu não sei, é trevo da pipoca? Ali. Aquilo ali, vocês lembram que era uma... O Bernardo tá com o cabelo mais preto que nós três juntos aqui, mas tá com mais novo que nós.
Mas aquilo ali era uma confusão. Ali foi uma verba que o Magela também arrumou. Então, assim, ó, o que eu estou fazendo? Com muita tranquilidade. Eu já disse pro prefeito, provavelmente eu vou tomar um café com ele de hoje até segunda-feira, só para dar um abraço, entendeu? E aqui não há, o que eu quero deixar claro? O que eu puder abrir porta, eu posso abrir. A hora que chegar, o ano que vem, provavelmente ele vai estar num palanque, eu vou estar no outro. Com respeito. Vocês nunca ouviram. Ou até no mesmo, né? Ou até no mesmo. Ou até no mesmo. Deixa eu te falar, sabe quem que mexeu mais? Quem fez um passo mais para cá fui eu. Quero ser muito honesto para vocês. Eu era um cara. Eu nunca. A minha militância, Bernardo, eu sei que talvez dos três aqui é o que tem mais relação de amizade comigo. Eu comecei na Igreja Católica, depois eu fui para o UEP, depois eu fui para o Cineclube, depois eu fui para o teatro da Maria Célia, do Gruta, vocês lembram? Entendeu? Eu nunca tive inimigo na política aqui. Nunca. Isso eu tenho o maior carinho. Todos. Se eu descer daqui, eu encontro. Então, assim, eu vou. Acho que o ano que vem as eleições ainda estão abertas. Eu tenho o meu deputado federal, que eu vou apoiar, que é um jovem. Ele é sobrinho da Dilma Rousseff? Ele né? é sobrinho neto. Eu vi o que você falou, olha o histórico dele. Se vocês depois puderem, quem quiser, até para acompanhar, assim, ele agora teve em Xangai, na China, com ela, e ajudou a liberar uma das verbas para o prefeito de Belo Horizonte, o Damião, que é hoje um amigo meu. Eu era muito amigo do prefeito que faleceu. Fuad. Aquele ali, naquele dia eu fiquei... Fuad vinha mesmo de vez em quando aqui em Patos. Vinha? Amigo da Dava Mota, do pessoal dos Mortos. Eu fui... É o homem do suspensório. Vinha sempre aquele ali eu fiquei Patos, muito amigo. Tanto que eu apoiei ele. E agora eu sou amigo do Damião. Ali o Pedro ajudou a liberar 1 bilhão dos bancos dos BRICS, que a presidenta Dilma é presidente, para fazer o anel rodoviário ali. Que ali é um negócio. Então, assim, eu quero dizer para vocês que eu tinha um ano que eu não vim aqui, por funções da minha vida pessoal, mas o que eu puder abrir porta para o prefeito atual, e quem sabe, até porque nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem. Eu não sei se ele vai ser candidato, mas assim, quem tiver em Patos e aonde que eu tiver, e eu puder abrir portas, eu estou fazendo. Então, assim, eu estou hoje, sabe, Bernardo, com muita felicidade. Quando o ministro Alexandre Padilha me perguntou, Romênio, tá aqui. E ele colocou, no dia da assinatura, ele estava na China, ele me ligou, falou, tô na China, o ministro interino vai receber você, o prefeito de Patos, e eu quero você na assinatura com ele. Aí estava lá ele, estava a esposa dele, foi assim. Então eu vim aqui e eu falei pro Solo, eu teve 2 espaços que eu não posso reclamar, espaços democráticos. O espaço mais democrático que eu tive desde garoto na minha vida foi essa sala, foi esse espaço. Por isso o meu grande carinho, o meu grande respeito pela família do Elmiro, entendeu? Romênio Pereira, vou só te pedir licença aqui um segundinho para nosso intervalinho comercial, mas na volta falarmos a respeito de assuntos nacionais, tá bom? Pode ser? Bernardo, eu não poderia, claro, de maneira alguma deixar de falar a respeito da atuação do presidente Lula no Brasil. Afinal de contas, Romênio Pereira, patense, é um dos fundadores do PT nacional, né, Romênio? É claro que a gente não podia deixar de falar a respeito da atuação do presidente Lula no Brasil. Como é que você viu toda essa entreveira aí com os norte-americanos, sobretudo Donald Trump, e a atuação do Lula nesse sentido? Não, esse é um assunto que eu gosto, sabe por quê? Eu deixei de ser secretário internacional do partido há pouco mais de 5 meses. Então eu tive a oportunidade de estar com o presidente em algumas viagens dele internacional. Tanto que a primeira viagem que ele fez quando ele saiu da prisão de Curitiba, ele foi ao Papa Francisco, que era amigo dele. Depois ele teve uma viagem que ele foi a Paris receber o título de cidadão parisiense, eu estava com ele. Aí nós fomos para a Alemanha, que ele encontrou com o governo alemão, e depois nós fomos para Genebra, onde que tivemos várias reuniões com a Bachelet, com outros, com o secretário-geral da ONU. Então, assim, o presidente hoje tem 3 temas que eu costumo citar, que ele trabalha com muita força. É o combate à fome e à miséria,
Que eu acho que é uma coisa que não, eu espero que todo ser humano, quando vê uma outra pessoa passando fome, com dificuldade, eu acho que tem que ter sensibilidade nisso. Não há guerra. Não há guerra. Eu acho que para cada arma que você compra, seja os russos, seja os americanos, seja quem for que está comprando, seja Israel, você está deixando de dar comida. Você está deixando de dar saúde. Você imagina se a gente não tivesse guerra no mundo? Nós poderíamos estar resolvendo o problema da fome no mundo. E a terceira é a questão de meio ambiente. Eu comentei ontem, num almoço que eu estava, eu estou há 4 dias aqui. Eu não vi uma gota de água cair. Isso está muito relacionado à questão do meio ambiente. Teve a COP30. Então, assim, o presidente, vocês acompanharam, eu não vou citar aqui nome, até porque as pessoas não estão aqui para defender, mas teve um deputado que está agora nos Estados Unidos, que perdeu o mandato, que achou por bem que deveria fazer a política contra o Brasil. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que eu quero falar para vocês três e para quem nos ouve, que quando a gente perde a eleição, a gente vai para casa lamber as feridas. Espera outra eleição. Aí, quem sabe você volta e me derrota. Isso faz parte da democracia. Eu tive uma relação com o Aécio Neves, antes dele ser candidato a presidente, depois que eu falei com ele, Aécio, se você tivesse ficado em casa e depois não fizesse o que você fez, e depois você disputasse a eleição contra a presidenta Dilma, você seria o presidente da República. Hoje vai ser só um deputado federal, na minha opinião, pro resto da vida. Que tá ótimo, correto? Então, assim, o presidente Lula, ele, quando teve aquele encontro com o presidente Trump, ali teve química. O Trump, ele gosta de gente que enfrenta ele. Ele não gosta de gente que baixa a cabeça para ele, que fala com ele de igual. E eu acho que isso sabe, você é o presidente do Brasil, você é o presidente dos Estados Unidos, cada um defende o seu povo. Hoje a relação do presidente Lula com o presidente Trump é muito boa. Naturalmente tem várias coisas que precisam ser resolvidas. Então, por exemplo, nós somos contra a guerra na América Latina. Se tiver um ataque dos americanos à Venezuela, nós achamos, eu inclusive acho um erro, acho que precisa achar um caminho da pacificação da democracia na Venezuela. Eu acho que o governo do Maduro precisa fazer isso, mas se ali começar a jogar bombas e a matar, haverá uma parte que vai andar pela América do Sul, pelo mundo. Então, assim, a relação hoje com... Nós queremos que aquilo que foi taxado dos produtos brasileiros precisa baixar, entre eles, né? Você viu que o americano não fica sem café. Eu tive, só para ter uma ideia com vocês, eu estava no dia da eleição americana, eu estava lá acompanhando a convite do Partido Democrata nos Estados Unidos. Aí eu estava andando lá com algumas pessoas, inclusive com o senador, com deputados, com alguns brasileiros, e no meio da eleição eu falei, perder a eleição. Então, assim, o que eu acho é que nós temos que achar um caminho, e o caminho do presidente Lula com o Trump é o melhor possível. Hoje, eu posso dizer que o presidente Lula não tem problema pessoais de agressividade com nenhum presidente da República. Então, por exemplo, eu tive agora, nos últimos 4 anos, eu tive 5 vezes na Rússia. E tive com figuras de alta importância do governo da Rússia. Muitos que aparecem na televisão, eu estive com eles. Correto? Mas eu externei minha opinião para eles sobre a guerra, porque a Ucrânia, eu nunca estive na Ucrânia, entendeu? Então, assim, eu acho que nós temos que buscar uma relação com o governo americano pela sua economia. Como eu tive 7 vezes na China, e estou indo de novo agora em março, estou indo para a China novamente. A última vez eu chefiei uma delegação de 30 pessoas. E a China, então, assim, tem alguns países que você tem que buscar relações comerciais, relações políticas, para que os dois países ganhem. Eu acho que a relação hoje com o governo americano do Donald Trump, que muitos apostavam que seria péssima, eu posso dizer que está razoável e tende a melhorar. Minas Gerais, Rodrigo Pacheco é uma aposta de Luiz Inácio Lula da Silva. Você acredita que ele vai mudar de opinião em relação a ser candidato aqui em Minas? O PT vai apostar em outros candidatos também para governador do estado, governadora? Não, uma das pessoas que o presidente Edinho tem conversado, eu tive uma conversa com ele com 20 minutos,
é o ex-presidente do Atlético, o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que está pontuando muito bem nas pesquisas. Muito bem nas pesquisas. E eu até brinco assim, eu sou cruzeirense. Lá em casa o único atleticano é o Solon, entendeu? Mas assim, eu acho que a eleição, eu aprendi uma coisa na minha vida. Só não ganha eleição quem não disputa. Então a eleição está em aberto. Eu acho que haverá uma eleição... o atual governador não vai disputar as eleições, então não é ele disputando. Eu não sei quem é o candidato do Zema, eu sei que o vice está trabalhando, eu sei que tem o Cleitinho, tem outros candidatos. E eu sei que aqui nós vamos compor um palanque forte para o presidente Lula, em Minas Gerais. O presidente nunca perdeu em Minas, então nós vamos preparar um palanque forte. Esse palanque vai ter o MDB? Se depender de mim, vai. Por que eu estou perguntando isso? Porque recentemente houve um encontro do prefeito Luiz Eduardo Falcão com o ex-presidente Michel Temer e, segundo, não ouvi da boca do prefeito, eu não posso afirmar o que eu vou dizer aqui, mas segundo informações de interlocutores, a princípio o ex-presidente Michel Temer teria colocado à disposição do Eduardo Falcão, que hoje está sem partido, a sua vinda ao MDB e uma possível candidatura ao governo de Minas nas eleições do ano que vem. Eu até comentei com o Bernardo recentemente, naquela última visita agora do presidente Lula a Minas Gerais, o prefeito falou em nome da Associação dos Municípios de Minas, e eu achei ele com uma fala muito centrada, e eu falei com o Bernardo, bem impressão minha, parece que o olho do presidente brilhou enquanto o prefeito de Patos falava. Então, de repente, amanhã pode, por exemplo, porque o PT não tem sinalizado que vai lançar um candidato próprio às eleições de Minas, mas precisa do palanque até para fazer a sua campanha para presidente. Pode uma parceria com o MDB e de repente, se amanhã o prefeito de Patos ser apoiado pelo PT ao governo de Minas, ô Romero? Boa pergunta. Não, deixa eu te falar. Eu até conversei isso com o prefeito aqui, o prefeito Falcão. Eu perguntei para ele qual partido que ele ia se filiar. Ele me disse que ia estar com Baleia Rossi, que é o presidente nacional. E aí depois eu vi uma foto que ele teve com o ex-presidente Michel Temer. Uhum. O que nós vamos trabalhar, deixa eu ser muito honesto com vocês. Eu estou na pré-campanha, que é do PT, da campanha do presidente Lula. Eu vou coordenar, em princípio, eu vou coordenar o Amapá, o Amazonas, Rondônia, Santa Catarina, Alagoas e Minas Gerais. Eu talvez seja uma das pessoas que vou pegar mais estado. Como eu não sou candidato, eu vou acompanhar isso. E eu acho que é o seguinte, quem faz parte do seu governo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa aqui com quem eu tive uma boa relação, me pediu um favor na política para ajudar a resolver umas questões, que é o Fufuca, que é o ministro dos esportes. Hoje, no Maranhão, se depender de muitos e do presidente, ele poderia ser o candidato a governador. Lá uma divisão da turma que é ligada mais ao ministro Flávio Dino, do atual governador. Então, assim, nós temos que achar alguma parcela. O que eu acho se o senador quiser ser candidato, ele é o candidato preferido do presidente da República. Mas o Pacheco. Uhum. Ele gostaria de ir para o Supremo, mas uma coisa que nós temos que ter claro. Secretário municipal, estadual e ministro, quem indica é o presidente da República, o prefeito ou o governador. E nós não podemos tirar a prerrogativa do presidente da República e indicar o ministro do Supremo, Bernardo. Se depois o Congresso achar que não deve fazer, vota. Eu não acredito que eles vão, até porque ele é evangélico, é uma pessoa que está com uma boa relação entre os evangélicos, o Messias, é um competente, muito competente técnico. Então talvez aquele ali, com quem eu tenho relação, eu ajudei no Amapá, porque 70% do PT do Amapá tem relação comigo, entendeu? Eu ajudei lá, eu sou amigo do governador, do Clécio. Então assim, eu acho que aqui, se por exemplo, o prefeito de Patos estiver num partido que for candidato a governador e estiver numa aliança a nível nacional, nós temos. Você lembra que eu brinquei que quem fez um movimento mais de aproximação do centro fomos nós, o PT.
e o Lula. Porque, primeiro assim, qual é o problema do nosso país? É que você ganha eleição, Bernardo. Nós ganhamos... uma coisa... Eu costumo dizer com muita calma, com muita humildade, mas dizer o seguinte: sabendo como nós fomos criados, da forma que nós fomos criados, o que a gente defende, que nós não negamos, correto? As nossas defesas, etc, etc, etc. E 9 eleições presidenciais nós ganhamos 5. E nas outras 4 nós fomos vice-campeão. E quero dizer para vocês, eu na campanha de 89, vocês eram garotos, vocês não lembram? Ali nós perdemos, não tinha fake news, mas foi muita mentira contada na televisão. E se eu estava na coordenação da campanha do Haddad, se o presidente Lula me pudesse dar algumas entrevistas, eu estava no avião com o Haddad uma vez, ele estava 8 pontos na frente, nós tínhamos ganhado a eleição. Então o que nós vamos fazer? O presidente Lula, o ano que vem, eu sou um daqueles que acho que a política de juros vai começar a cair. Nós vamos investir muito, muito dinheiro na população mais pobre desse país, que necessita. Nós não negamos nenhum centavo no agronegócio. O agronegócio nunca teve tanto dinheiro como está tendo agora no governo do Lula. Então, assim, nós estamos muito tranquilos, quero ser muito sincero, a nossa avaliação que a possibilidade da reeleição do presidente Lula no ano que vem é razoavelmente grande. E aí nós vamos montar um palanque em Minas. Quem é? Hoje, se depender de uma parcela do PT, a prefeita de Juiz de Fora seria a candidata do PT. Ela disse que não será. Chama Margarida Salomão. Foi da universidade. A Marília Campos está querendo deixar a prefeitura de Contagem para ser candidata ao Senado. E já aparece em segundo colocado. E aí o seguinte... Ela disse que não é candidata a governadora. Isso eu conversei com ela já 2 vezes. E quem pode ser candidato a governador nosso, hoje, ou é o Rodrigo, ou é o Calil. Eu, pessoalmente, disse ontem, para terminar, que tinha uma pessoa que eu queria que eles procurassem, uma pessoa que é meu amigo, que eu convivi politicamente, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda. Foi feito dele? Ele deixou a política e é um grande empresário, é uma pessoa que você não acha você não vê mais nada dele, né? Mas é uma pessoa que, se trouxer de volta, as pessoas podem ter uma boa lembrança. Então, assim, o que eu posso garantir para vocês é que São Paulo nós vamos ter uma candidatura fortíssima. No Rio nós já fechamos, é com o Eduardo Paes, eu estava no Rio agora. Nós fizemos agora o Fábio Tradi, que é daquela família de trás, que já aparece com 30% no Mato Grosso do Sul, para minha surpresa. Nós vamos apoiar no Amazonas, nós vamos apoiar o Amarazis. Então nós estamos montando palanque, o PT vai ter no máximo de 8 a 9 candidatos a governador. 18 ou 19 serão candidatos de outros partidos. E em Minas Gerais está aberto. Romênio, em relação à questão do Bolsa Família, várias críticas são sempre feitas aí, essa questão do assistencialismo, né, que hoje é colocado pelo governo federal. A ideia é continuar dessa mesma forma, mudanças também nessa questão do Bolsa Família e dos vários bolsas que temos aí hoje no Brasil? Não, primeiro a gente, assim, deixa eu te falar, eu não concordo, tem uma posição extremamente contrária quando faz essa crítica. O que eu acho, tenho certeza, o que nós precisamos ter claro? Você pode observar, se vocês procurarem, de cada 10 famílias que recebem dinheiro, 9 são mães. 9 são mães. E por que as mães? E eu quero dizer, porque quando é o homem, uma boa parte ele passa no boteco e toma uma cerveja ou uma cachaça. Tô fazendo. A mãe não, a mãe passa na padaria e compra um litro de leite. Então, assim, o que nós precisamos resolver algumas questões, porque eu costumo dizer dinheiro que, se tem alguém que não tem dinheiro em banco aplicado, é pobre. É pobre. Então, assim, a pessoa que recebe o Bolsa Família, ele vai lá e ele paga suas contas, etc, etc. Então, a minha opinião, eu vou ser muito sincero para vocês. Por que o ex-presidente da República quase ganhou as eleições? Porque ele aumentou de 200 para 600 o Bolsa Família. Entendeu? E não era a política dele, mas ele aumentou. Então, assim, o que nós precisamos é colocar mais verbas na população mais pobre, na educação, com pé de meia. Porque, deixa eu te falar, eu citei aqui há pouco que quando eu fui para Belo Horizonte, eu deixei de estudar porque eu precisava pagar ônibus e comer. Tem milhões de pessoas que vivem isso no país.
Entendeu? Eu ontem teve uma cena, Bernardo, que me comoveu muito, vendo no Jornal Nacional. No restaurante popular de Belo Horizonte, que é uma criação do Patrus Ananias. Quando eu vi que tinha centenas e centenas de pessoas almoçando no restaurante popular, um lombo com arrozinho, um feijão e uma farofa. Alegria das pessoas. Então, assim, eu acho que o que nós precisamos é fazer que o dinheiro chegue. É natural que algumas pessoas reclamam o seguinte: tem muita gente que não pagava, que não assinava carteira, correto? Porque achava gente desempregada, não sei o que. A Bolsa Família hoje é para atender uma parte da população. E eu vou dizer para vocês e para quem está nos ouvindo, a minha opinião é que nós vamos aumentar o ano que vem. E isso naturalmente, por exemplo, hoje o agronegócio não tem o que reclamar, até porque é o principal fator econômico do país. O presidente Lula tem, eu tive com o Favro, inclusive, olha para você ver como que é a política. Eu jamais imaginaria um dia que o Favro estaria num palanque com a gente. Nós fomos para o segundo turno em Cuiabá, um grande amigo meu, um médico, chama Lúdio Cabral, e o Favro não só apoiou o Lúdio, como falou: a minha filha vai ser sua vice. Um mega empresário do agronegócio. Então, assim, o que eu acho que nós temos que fazer? É botar dinheiro nos pobres, garantir dinheiro, garantir a estabilidade. Você vê, hoje nós estamos com o menor índice de desempregado no Brasil. Agronegócio, você citou o agronegócio, mas o Brasil hoje bate recordes aí de exportação, né, de produtos agropecuários. Há uma política do governo federal para melhorar essa relação com o agronegócio, sobretudo com liberação, né, mais facilitada, que é uma reclamação também, assim, tem dinheiro, mas é burocrático para se conseguir aí recurso para o agronegócio. Para melhorar essa questão, Romênio? Eu acho que o dinheiro público ele tem que ser altamente fiscalizado, por menor que seja. Por menor que seja, tem que ser fiscalizado. Então, assim, eu acho que o mesmo banco que você bate na porta, onde você está, o Banco do Brasil, para pedir 10 milhões para você investir no agronegócio, tem que ser o mesmo que uma pessoa possa pedir 10 mil reais para investir na construção da sua pequena casa. E todos os dois têm que ter responsabilidade de pagar. Então, o que existe? Hoje, há uma determinação do presidente Lula em não criar nenhuma dificuldade para o Ministério da Agricultura. Eu tenho uma grande relação com o ministro Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário. E uma das pessoas que eu ajudei a indicar é um diretor da Conab, chama Lenildo Moraes. Eles estão num processo agora de uma compra de 3 mil tratores. Estão buscando verbas inclusive internacionais. Para onde que vai esses tratores? Para pequenos produtores. Às vezes você tem uma pessoa que tem 20 hectares que não consegue comprar seu tratorzinho. Aí você coloca na cooperativa. Então, assim, hoje eu posso dizer, eu até vou te fazer uma brincadeira. Eu acho que cada 10 votos que teve na última eleição, se não for os 10, foram 9 do agronegócio para o nosso adversário. Eu acho que isso está mudando. Não mudou da forma que a gente queria. O que nós estamos buscando, primeiro, o dinheiro público não é de um presidente nem de um partido político. O dinheiro é do povo. Então você tem que destinar. O que eu acho, na minha humilde opinião, é que há muita liberação de verba para o Congresso Nacional. Isso, vocês lembram que eu acho que isso tem que ter uma fiscalização grande. Eu acho que as verbas que liberam, você vê, cada deputado federal tem, na minha avaliação, eu não sei se o número é esse, 60 milhões de verbas para liberar. Então, assim, eu acho que se a prefeitura A, B, C, ou se a instituição A, B ou C consegue, por exemplo, eu pedi um amigo outro dia, nem é do meu partido, é do União Brasil. Eu falei: olha, tem um grande grupo quilombola de capoeira, põe uma verba lá. Ele colocou. A hora que ele falou: Romênio, liberei. Eu liguei pro pessoal e falei: eu vou fiscalizar a entrega desse dinheiro. Então é isso. Nós estamos na segunda maior bacia leiteira do Brasil, né? Patos de Minas. E é uma reclamação muito grande, Romênio, por parte de produtores, né, rurais,
quem está lá todo dia puxando teta de vaca, é a questão da importação por parte do Brasil, né, de leite em pó do Mercosul. Há como reverter isso para melhorar a vida de quem hoje vive aqui, sobretudo no estado de Minas Gerais, que é o maior produtor de leite, né, do país? Olha, eu para ser muito honesto, assim, você tem uma das coisas que eu conheço pouco, é justamente essa área do agronegócio, mas isso eu posso dar minha opinião. Eu sei que hoje é uma grande importação de leite em pó da Argentina, entendeu? Então, assim, você vê que inclusive a relação dos dois presidentes, a gente procura melhorar o máximo possível, mas não tem sido fácil, por opiniões diferentes sobre a política internacional. Eu espero, agora sob a presidência do presidente do Paraguai no Mercosul, que a gente possa assinar, há uma previsão de assinar aquele acordo com a União Europeia, que está há 27 anos parado, 27 anos, não é 27 meses. Era para ter assinado agora em dezembro, o presidente Lula fez aquela atividade em Itaipu, e da última hora o Macron, por causa dos produtores franceses, que é um dos presidentes, que é um dos melhores amigos do presidente, mas ele também não vai brigar com ele, e da primeira-ministra da Itália. Então há uma previsão, a primeira-ministra da Itália falou com o presidente, disse que ela ia ajudar a aprovar, e há uma previsão que agora em janeiro ou fevereiro assim. O que eu acho que precisa? Essa é uma área que o governo precisa ver de que forma precisa ajudar mais, que eu sei que eu sei que é, até porque se vocês me permitem, mas um dos meus primeiros empregos que eu tiro na minha vida, Bernardo, aos 8 anos de idade, eu era abridor de porteira e abridor de colchete. Se eu te falar, tem uma coisa que até hoje, quando eu vejo, que eu fico bravo, é o tal do colchete. Que eu era um magrelo, e eu não conseguia abrir aquele negócio. Então, o que eu fazia? Eu ia ver as pessoas, eu ia ajudar um leiteiro que tinha aqui, o Tino, que entregava lá na Silvestrina, é isso mesmo? Silvestrina. Quer dizer que eu tô com a memória boa, hein? Eu ia ver as pessoas tirar leite. Então eu chegava perto de um curral e via que era dificuldade. Às vezes eu perguntava ali pro dono, mesmo, eu tinha 8 anos de idade. Eu falava, não, levantei 3h30 da manhã. Então eu sei que quem tira leite, e uma boa parte ainda tira na mão, entendeu? Isso precisa ter um carinho enorme do governo. E eu acho que isso, os prefeitos e os deputados federais que têm relação, não em toda Minas Gerais, pode ajudar nesse processo. Relação PT, Supremo Tribunal Federal, o que você pode falar sobre isso? A melhor possível. São dois. Eu acho que tem uma coisa que nós precisamos respeitar em qualquer espaço. Você tem todos os órgãos, vamos pegar o caso de Patos de Minas. Você tem a prefeitura e tem a Câmara. Eu não conheço, aqui nós infelizmente não temos nenhum vereador. Tivemos alguns vereadores aqui, na minha opinião, todos que me orgulharam, que foi o caso do professor Salvador Rodrigues, do João Bosco, do próprio Duda. Você tem a Assembleia e o Governo do Estado, e o presidente Lula, ele tem uma boa parte dos ministros ali que foi indicado por ele, mas tem, por exemplo, o ministro Moraes. Você sabe quem que é a indicação dele, sabe? Michel Temer. Correto? Então, assim, então o Congresso, você tem o Columbi, você tem agora o Mota, que nós apoiamos os dois. A relação que o presidente Lula tem é grande. Ele indicou agora 2 ministros novos, que é o Zanini, e indicou o Flávio Dino, e agora está indicando o Messias. Então, assim, eu acho que cada órgão tem que cumprir o seu papel institucional, respeitando o papel de cada um no processo que tem aquilo. Porque tem uma coisa que nós temos claro. Eu acho que o que nos divide em algum momento é o que cada um pensa, Bernardo. Entendeu? Eu, por exemplo, assim, se você me permite, você é meu amigo. Eu sei que você tem um pensamento diferente, mas você não é meu adversário. Nunca foi Você problema. é meu grande pra nós, amigo. né? Você é um grande amigo que eu tenho. Entendeu? Toda vez que eu te encontro, a gente tem um carinho. Então, assim, nós temos que ter essa relação nas instituições também, sabe? A gente tem que ter uma relação seguinte, olha, esse é meu papel, eu cumpro. Por isso que eu acho que assim, o Supremo cumpre o seu papel. O que nós precisamos é pacificar o país. Eu acho que as pessoas estão cansadas de uma propaganda, porque vocês lembram da propaganda, só para dizer uma coisa, vocês lembram da propaganda do Romário, do chinelo?
Ele fez a propaganda do chinelo do pé direito. Entendeu? Eu às vezes, assim, quando eu entro no Mineirão para torcer pro Cruzeiro, eu falo, vou entrar com o meu pé direito. Gente, é uma coisa de jovem, entendeu? Então você vê, a Havaiana agora virou um problema de divisão entre nós, correto? Aí você tem um filme, por melhor que seja o filme, dependendo do ator, eu vou torcer contra, correto? Então, assim, eu acho que nós temos que pacificar o país. Eu espero que a eleição do ano que vem seja um momento. Quem ganhar? Do nosso lado, nós já temos candidato. Um senhor de 80 anos de idade, tem nome, todo mundo conhece, quem gosta, quem não gosta. Do lado de lá, a gente não sabe quem vai ser adversário. Geraldo Alckmin unifica, né, como vice ou não? Olha, eu acho que a minha opinião, eu acho que o Tarcísio não deixa o governo do Estado. Eu tenho vários deputados de São Paulo que nos amigos. Por que eu acho que o Tarcísio não deixa o governo do Estado? O Tarcísio é um cara jovem, ganha hoje em tese a reeleição. Nós sabemos que 2030 não terá mais presidente Lula, porque tem uma coisa que nós sabemos assim, o PT tem um tamanho, 28%, 30%, o presidente tem outro tamanho. Tem gente que não é PT, é Lula, correto? As pessoas gostam do Lula, não gostam do PT. Então, assim, eu acho que o Tarcísio não virá candidato. Eu acho que o candidato do outro lado será o senador Flávio Bolsonaro. Eu acho que vai ser. Ele precisa resolver as coisas dentro da família, que não está tranquilo. Inclusive, ele divulgou a carta, né, do ex-presidente, falando que é ele que é o candidato. Mas eu sei que a ex-primeira-dama parece que não está muito tranquila. Eu vi ontem, por exemplo, o prefeito eu vi hoje na Folha, se não estou enganado. O prefeito de São Paulo já disse que não deixa a prefeitura de São Paulo. Deixa eu te falar, você deixou uma prefeitura de São Paulo? Aquilo ali tem mais dinheiro que o nosso estado. Aquilo é um país, né? É isso, é igual São Paulo. Ô Bernardo, você governar São Paulo, na situação que está o atual governador, eu falo, gente, é muito jovem. Então, eu acho que assim, as coisas estão muito bem encaminhadas. Eu acho que é aguardar e cada um trabalhar no seu campo. Temos vários outros assuntos, né, Nairton? Eu quero só fazer uma adenda aqui rapidinho. Quando eu falou da campanha das Havaianas com o Romário, foi na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Isso. O que acontece? O Romário chega numa loja, compra um par de chinelos verde e amarelo. Isso. Ele calça o pé direito e manda o pé esquerdo pro Maradona. Que é canhoto. Para desejar azar. Que o pessoal fala que a sorte está no pé direito. Isso é só para lembrar um pouquinho aqui, para quem não... Eu não sabia disso. Ele manda pro Maradona o pé esquerdo. E o Maradona era canhoto. Canhoto, foi canhoto. Ele mandou para ele. Esse ano que nós ganhamos a Copa do Mundo. Não, o Brasil tomou de 7 para a Alemanha no Mineirão, 7-1. Foi nesse ano? Foi. Eita. Maradona secou nós do jeito, Nossa Senhora. Boa. Que legal. Aí ele mandou pro Maradona. Bom, mas você falando da questão só para fechar aqui a questão de Prefeitura de São Paulo, governo de São Paulo, a comodidade, você está em algumas cidades e alguns estados com grande poderio financeiro, mas lá atrás, logo no início, você falava sobre a carência que nós temos aqui especificamente para um representante em Brasília. Nós não temos aqui um deputado federal. Nós temos pessoas que apoiaram aqui, que foram apoiados aqui e que evidentemente fazem repasses. Mas se o sujeito tem o seu principal colégio eleitoral, por exemplo, em Araguari, ele vai dar a prioridade dele lá e depois o que sobrar ele vai distribuir nos outros municípios, o que é um processo natural, porque a maioria deles está naquela região. Você entende que deveria haver, não sei se união seria a palavra certa, porque união em política, dependendo do que um pensa, o outro pensa, é muito difícil você fazer. Mas deveriam os nossos líderes começarem a pensar com mais carinho essa questão de termos de novo aqui de Patos de Minas um representante legítimo lá em Brasília, na Câmara Federal? Não, eu acho que você fez uma excelente pergunta. Deixa eu te falar, eu vou citar duas pessoas aqui que tem anos que eu não encontro. Anos e anos, talvez tem 10, 15 anos. Eu quero citar aqui o ex-deputado federal Antônio do Vale, que teve um papel de muita ajuda na cidade. Sem dúvida. E depois Ouvinte assíduo da programação, tenho certeza que a senhora está nos ouvindo. Tá ouvindo. É que ele receba um grande abraço, um grande carinho que eu tenho por ele. O outro, o ex-deputado federal Zé Humberto. Que também está sempre ouvindo a gente. Então também eu mando um abraço. Então assim, eu acho que foram os últimos 2 deputados federais que Patos de Minas teve. Depois de lá para cá nós não tivemos. O que precisa? Eu acho muito difícil, Neto, você buscar aquela coisa que está acima das diferenças políticas. Tem que ser alguém
que em princípio consegue conviver e consegue falar com todo mundo. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Poucas pessoas falam. Eu espero que eu acho que Patos, se souber, deveria procurar aí 2 nomes, fazer um bom debate de homens e de mulheres, de pessoas brancas e negras, de católicos, evangélicos, tá? Sabe assim, que pudesse falar, olha, a defesa de Patos de Minas. Porque eu sei que parece que, com todo o carinho que eu tenho com Patrocínio tem uma deputada federal. Eu sei que tem um deputado federal de Araguari, que parece que teve voto aqui. Ô, gente, a vida é isso. Você tem que pegar o CPF da pessoa. CPF não, o CEP da pessoa. Não é Patos de Minas. Então eu espero que Patos possa ter um deputado ou uma deputada nas próximas eleições. E com muita humildade, eu espero em 2027 tá no espaço que eu estou. Eu até, caso venha uma nova reeleição do presidente Lula, pode ser que eu venha ocupar um espaço no governo, coisa que eu nunca aceitei, entendeu? Mas eu espero que tenha alguém que possa abrir as portas dessa bela e dessa importante cidade, não só no cenário estadual, nacional e internacional. Romênio Pereira, o tempo passa rápido. Secretário Nacional de Assuntos Institucionais, conosco aqui, patense, radicado em Brasília, um dos fundadores, cruzeirense, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores nível Brasil. Obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza que foi um Natal bom em família e que a virada de ano e o ano de 2026 também seja promissor. Não, primeiro eu queria dizer, e mais uma vez, parece que fica cansativo, mas assim, quem sabe quem são os proprietários desse espaço aqui, sabe que nunca foram pessoas que se militaram na esquerda. Mas nunca que eu solicitei esses microfones não estivessem abertos. Então eu quero deixar isso aqui. E aí a gratidão, eu não sei quem é o presidente, quem dirige aqui, eu queria deixar um abraço para a pessoa que está hoje, não sei se é o Emílio, se é a Bé, se é o filho Gabriel da Bé. hoje, é o Gabriel. Então hoje. eu queria deixar um abraço para o Gabriel. Quero ver se depois eu consigo conhecer ele, tomar um café com ele. Segundo, dizer da minha alegria de ser entrevistado por 3 amigos. 3 amigos que eu conheço, que eu tenho relação. E dizer a vocês o seguinte, eu estou à disposição, eu vou andar o país, agora mesmo eu vou para fora do país agora no dia 11, numa viagem que eu tenho um convite, depois eu vou para a China, depois eu vou parar no Brasil para cuidar da campanha. E deixar aqui a todas as pessoas, homens e mulheres que me escutam, um grande abraço, um feliz 2026, que Deus abençoe e que cuide de todos vocês. E quer dizer, querido, quem bater na minha porta e eu puder abrir a porta, eu não levo projeto, eu não levo proposta, eu abro a porta e abro. Para ajudar a população de qualquer município, eu estou à disposição. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.